Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Ficamos muito contentes com a sua presença em nosso canal. Sejam muito bem-vindos. Nosso assunto hoje é a famosa parábola do bom samaritano. Ouçamos. Levantou-se um doutor da lei e, para pô-lo à prova, perguntou: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como é que lês? Respondeu ele: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento, e a teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhes Jesus: Respondeste bem, faze isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus então contou. Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões que o despojaram. E depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso, desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu-o e passou adiante. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu-o e também passou adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Colocou-o sobre a sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe: Trata dele, e quanto gastares a mais, na volta tu pagarei. Qual desses 3 parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze tu o mesmo. Pois bem, um doutor da lei, expert nas escrituras judaicas, perguntou a Jesus o que se deveria fazer para herdar a vida eterna. Estava testando Jesus, aquele carpinteiro da Galileia a quem as multidões estavam seguindo. Jesus também explicava as escrituras, e aquele doutor, com arrogância, queria ver o que ele sabia delas. Jesus retorna com uma pergunta: O que está escrito na lei? Como é que a lês? A interpretação da Torá era debatida naquela época como hoje. A linguagem, de fato, pode ser fonte de interpretações diferentes, especialmente o hebraico, em que não eram escritas as vogais. Tinha-se uma série de consoantes apenas. Para dar sentido ao texto, era necessário colocar as vogais. Uns escolhiam algumas, outros escolhiam outras, e os significados podiam resultar diversos. É sobre isso que Jesus pergunta: Como interpretas a lei? O doutor da lei cita 2 trechos do Antigo Testamento, como mostra o nosso versículo 27. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento, como está no livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. E continua: E amarás a teu próximo como a ti mesmo, assim como diz o Levítico, capítulo 19, versículo 18. A primeira passagem era a oração diária dos judeus, rezada 3 vezes ao dia, chamada Shema, da palavra hebraica ouvir. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. E assim a oração prosseguia. Quanto à pergunta do doutor da lei, quem é o meu próximo? Sabemos que no livro do Levítico, capítulo 19, versículo 18, está escrito: Não te vingarás, não guardarás rancor contra os filhos de teu povo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Teríamos 2 possibilidades sobre o próximo:
De um lado, os compatriotas israelitas, os irmãos do mesmo povo de Israel. De outro, qualquer pessoa que fosse vizinho na cidade. Aliás, o contexto desse capítulo do livro do Levítico é mais amplo. Fala de servos, surdos, cegos, pobres e ricos. Daí o questionamento que permanecia mesmo na época de Jesus. Afinal, quem é o meu próximo? É como se o doutor da lei tivesse perguntado a Jesus: qual a tua interpretação a respeito de quem é o meu próximo? É aí que Jesus responde essa questão exegética específica com a parábola do bom samaritano. Jesus conta que um homem descia de Jerusalém a Jericó e foi assaltado, despojado e maltratado. Poderia ser um judeu que tivesse ido ao templo. Na parábola, surgem então 3 categorias de pessoas. Primeiro, a dos sacerdotes, descendentes de Arão, que serviam no templo oferecendo sacrifícios a cada ano, como Zacarias, pai de João Batista. Em segundo lugar, aparece o levita. Os levitas também pertenciam à tribo de Levi. Eram membros da família do sumo sacerdote Arão. Podiam ministrar no templo, assistindo os sacerdotes, purificando instrumentos, acendendo o fogo do altar, etc. Mas não podiam derramar o sangue do sacrifício, nem entrar no lugar sagrado para oferecer incenso. De forma que todo sacerdote era um levita, mas nem todos os levitas eram sacerdotes. Poderíamos comparar com os nossos sacerdotes e diáconos. O diácono assiste o padre na missa, mas não oferece o sacrifício do altar. Na parábola, tanto o sacerdote como o levita veem o homem ferido e seguem adiante, pelo outro lado da estrada. A terceira categoria na parábola é a do samaritano, nem membro de uma tribo sacerdotal, nem sequer israelita. Os samaritanos eram descendentes da mistura entre os conquistadores assírios e a parte do povo do Reino do Norte que ficara no local, quando houve a primeira deportação, em 722 a.C. Eles tinham o seu próprio templo, em Garizim, um culto alternativo, embora oferecessem o sacrifício ao Deus de Israel. Os judeus os detestavam, tanto por isso, como porque eram vistos como usurpadores do Reino do Norte, descendentes de pagãos. Além disso, num incidente narrado pelo historiador judeu Joséfo, no primeiro século a.C., alguns samaritanos tinham assaltado um grupo de judeus que estavam peregrinando até o templo em Jerusalém por ocasião da Páscoa e os tinham matado de emboscada quando eles passavam na Samaria. Na parábola de Jesus, é o samaritano que mostra compaixão para com o israelita agredido. O sacerdote, conhecedor da lei, vê o próprio irmão caído ao lado da estrada e não o ajuda. O levita, que também conhecia a lei e sabia que aquele homem era seu próximo, passou igualmente ao largo. Somente o samaritano socorre o homem e o leva a uma hospedaria. Dá do seu próprio dinheiro para o estalajadeiro, pedindo-lhe que trate do homem, e se compromete a pagar qualquer despesa extra ao voltar da viagem que estava fazendo. Vemos que o mestre da lei não tinha como dar outra resposta sobre quem fora o próximo daquele homem que não fosse, como fez, aquele que mostrou misericórdia. Alguns estudiosos levantavam a hipótese de que aquele homem estava morto, pois Lucas refere que ele estava meio morto. Conclui, então, que quem o tocasse ficaria impuro e não poderia ir ao templo. Por isso, o levita e o sacerdote não o teriam ajudado. No entanto, eles desciam de Jerusalém a Jericó. Se não estavam indo para o templo, tocar o cadáver não traria problema. Até porque a lei não proibia tocar um cadáver. Antes, era um mandamento enterrar os mortos, uma grave obrigação de qualquer judeu. A impureza só surgia para aqueles que estavam indo ao templo servir lá.
de forma que nenhuma lei compelia o sacerdote ou o levita da parábola a negligenciarem o homem ferido. O foco de Jesus, contudo, não é a impureza ritual, e sim a compaixão, o amor, a misericórdia para com o próximo. Exatamente o objeto do debate que lhe pusera o mestre da lei. De modo que este entende bem o que Jesus está dizendo e responde igualmente bem. Próximo foi aquele que se compadeceu. Nesse momento, Jesus arremata: vai e faze o mesmo. Era o que Jesus vinha ensinando desde o Sermão da Montanha. Sede misericordiosos como vosso Pai Celeste é misericordioso, até o ponto de amar os inimigos. O samaritano é que amou o próximo como o Pai ama a humanidade. Amou mesmo que era considerado inimigo dos samaritanos. Porque amar os inimigos não significa gostar do que eles fazem, mas querer e fazer-lhes o bem. A parábola não nos diz como aquele samaritano se sentia sobre o judeu caído, mas diz que ele o amou, cuidando dele, derramando óleo em suas feridas e dando do próprio dinheiro para ajudá-lo. Amar o inimigo assim é o que Jesus fez, morrendo por toda a humanidade. No Evangelho de João, vemos como Jesus diz que nos amemos uns aos outros como ele nos amou. Um modelo muito mais alto do que o de simplesmente amar o próximo como a si mesmo. Porque o seu amor não teve limites, o nosso tampouco deve ter. Precisamos amar como fomos amados. Num dos seus sermões, o de número 171, Santo Agostinho nos expõe uma interpretação mais profunda dessa parábola, indo além do sentido literal. Toda a raça humana está naquele homem caído na estrada, deixado ali por bandidos, meio morto e ignorado pelo sacerdote e pelo levita. Jesus Cristo é o samaritano que se apieda, para, cuida, socorre. É dele o verdadeiro amor pelo próximo, quando livremente sobe ao Calvário para salvar-nos do pecado e da morte e restaurar-nos para uma nova vida. Pelo pecado, a humanidade se tornou como aquele homem meio morto, e Cristo, através dos sacramentos que deixou na sua igreja, em que é Ele mesmo que age, derrama o óleo e o vinho em nossas feridas, lava-nos, purifica-nos, alimenta-nos e nos faz sãos de novo, demonstrando o que é realmente amar o próximo. A sua igreja é aquele estalajadeiro. Nesse processo de misericórdia, Jesus derrama em nossas feridas vinho e azeite. Na medicina antiga, derramava-se o vinho na ferida primeiro, para desinfetá-la. Depois, derramava-se o unguento, que protegia a ferida, e ela podia se refazer. Jesus, na parábola, primeiro aplica o azeite, a unção, o amor. Atrai a humanidade caída com seu amor e misericórdia, e só depois derrama o vinho ardido, que mata os micróbios, nossos pecados. Daí em diante deve-se seguir a vida na igreja. O bom samaritano deixa 2 moedas na hospedagem. Jesus entrega à igreja 2 moedas, os sacramentos e a Sagrada Escritura. Com eles, vamos vivendo nossa vida, vamos nos recuperar, até que Jesus, o bom samaritano, volte para nos resgatar definitivamente. Jesus dá a força de amar e então pede de nós o amor. Não exige algo de que não somos capazes. Derrama a graça, derrama aquele unguento, derrama o óleo, derrama o Espírito Santo para nos dar a força de amar. Esse é o amor que conduz à vida eterna. Por isso, também a nós, Jesus está dizendo hoje: vai e faze o mesmo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Peço por você, sua vida, sua família.
trazendo muitas alegrias vindas do céu, que se manifestem também na sua vida, na vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações. Convidamos ainda a visitar nossas playlists, pois todas as postagens são feitas com muito carinho por vocês.